Bom dia a todos, alunos e alunas. Estamos aqui para mais uma aulinha online de ciências do 7º ano. Para começarmos, abram na página 31. Espero que todos estejam bem, eu também estou bem. Estou com saudade de todos. Espero que tenham gostado da nossa primeira aula, essa é a nossa segunda aula. E qualquer dúvida me perguntem no privado, tá? Abram então na página 31. A página 31, vamos falar um pouquinho de protista. Até agora tínhamos falado sobre Reinobactéria e Arqueobactéria. Vamos falar um pouquinho sobre protistas. Quem são os protistas? Os protistas são representados por algas e protozoários. Certo? Quem são essas algas e quem são esses protozoários? É isso que nós vamos ver na aulinha de hoje. Todos, independentes de ser alga ou protozoários, todos que estão nesse grupo protista são eucariontes, ou seja, apresenta carioteca delimitando o núcleo. Mas não apresentam tecidos. O que são tecidos? Tecidos são várias células fazendo a mesma função. Então eles não têm isso. Eles têm a carioteca delimitando o núcleo e são representados por algas e protozoários. Vamos falar um pouquinho sobre as algas. Quem são as algas? Qual a diferença delas em relação aos protozoários? A diferença de algas e protozoários é que algas fazem fotossíntese e protozoário não faz fotossíntese. Então, a alga fabrica o seu próprio alimento. Vocês lembram que existem seres que fabricam e seres que não fabricam os seus próprios alimentos. No caso da alga, a alga fabrica seu próprio alimento, o protozoário não. Vamos falar um pouquinho sobre as algas primeiro. As algas, além de fabricar o seu próprio alimento, são divididas em filos, como acontece com todos os seres vivos. Qual a diferença de um filo e outro? Depende da cor da alga. Cada cor de alga é colocada em um filo diferente. Primeiro vamos falar das algas verdes. As algas verdes estão no filo clorofita, certo? Na página 31 do livro de vocês está escrito isso. Clorofita. Todos os filos das algas, vocês vão ver que acabam com fita. P-H-Y-T-A. Fita. O filo clorofita são das algas verdes. As algas verdes são as algas mais abundantes que existem no planeta, tá? E são seres semelhantes a elas que deram origem às plantas. Então, as plantas que vocês conhecem hoje vieram de seres muito semelhantes às algas verdes. Elas podem ser uni- ou pluricelulares e geralmente vivem em colônias, tá? E por que elas são verdes? Porque elas apresentam a clorofila como pigmento predominante. Por isso que elas são verde. A clorofila dá o pigmento verde, assim como ocorre com as plantas. Por isso que as plantas são verdes. Certo. Além das algas verdes, temos também outro tipo de alga chamado euglenoides, que estão no filo Euglenofita. Esse filo Euglenofita, que estão representados os euglenoides, esses euglenoides são algas que muito tempo foram caracterizadas como protozoários. Isso porque, mesmo que elas façam fotossíntese, elas conseguem, através do flagelo, captar alimento. Então, além delas produzirem o seu próprio alimento, elas ainda pegam o alimento do meio. Elas fazem as duas coisas, fazem fotossíntese e pegam o alimento do meio através do flagelo. Flagelo é uma espécie de acabamento semelhante, não é um rabinho, mas é semelhante, e conforme ela bate o flagelo, ela capta alimento do meio. E também faz fotossíntese. Hoje sabe-se que ela é uma alga. Antigamente ela era caracterizada
como protozoário por conta disso. Hoje se sabe que ela é uma alga, então ela é muito diferente por conta disso. As outras algas não fazem isso, apenas a fotossíntese, certo? As algas douradas, que são outro filo, está no filo de é um nome meio complicadinho de falar. Crisopta. Essas algas douradas, elas são a principal fonte de oxigênio do planeta. Então, a maioria do oxigênio atmosférico vem de algas, de todas as algas. E essas douradas fazem muita fotossíntese. Então, elas são responsáveis por muito oxigênio que tem no planeta, tá? Quando essas algas morrem, a parede celular delas ficam acumuladas no fundo do ambiente que elas vivem aquático e formam verdadeiros depósitos. Essa parede celular delas é usada para fabricar creme dental. Então, a pasta de dente é fabricada a partir dessa parede celular. E também botões. Minha roupa não tem botão, para que eu demonstre para vocês, mas os botões de roupa são feitos também através da parede celular dessas algas douradas, assim como a pasta de dente, tá? Temos também os dinoflagelados, que é um outro tipo de alga. Estes dinoflagelados estão no filo, também é um nome difícil de falar, Pirrófita. Esse filo inclui apenas algas vermelhas, dinoflagelados. Essas algas vermelhas, elas têm uma importância muito grande porque elas são responsáveis pela maré vermelha, certo? Essas algas eu chamo de vermelha por conta dessa maré vermelha, mas existe um outro tipo de alga além dessas, que são as algas vermelhas. Esses, na verdade, não são as algas vermelhas propriamente dita. Esses são os dinoflagelados, tá? Algas vermelhas é um outro tipo de alga. Eu chamei de vermelha por conta da maré vermelha, mas não é correto. O correto é chamar apenas de dinoflagelados. Esses dinoflagelados, do filo Pirrófita, alguns emitem uma luz. Essa luz brilha, certo? Assim como todas as luzes, alguns apenas. E são responsáveis pela maré vermelha, como eu disse. Eles soltam, vou explicar para vocês um pouquinho dessa maré vermelha. Em condições ideais, essas algas, esses dinoflagelados, eles se multiplicam muito rapidamente e cobrem inteiro o ambiente aquático e liberam um tipo de toxina. Essa toxina faz com que o ambiente aquático, que pode ser mar, pode ser rio, fique vermelho, certo? É muito comum em mar isso. Fica vermelho uma parte do mar e essa toxina mata seres aquáticos. É por isso que esses dinoflagelados são tão importantes, porque eles ocasionam essa maré vermelha e traz muitos danos, porque muitos animais aquáticos morrem por conta disso, certo? Outro tipo de alga também são as algas pardas. Elas são escuras. Uma coisa muito interessante nelas é que, diferente de muitas algas, elas são enormes, elas são gigantes. Podem chegar até a 30 metros de comprimento. Então, imagina uma alga de 30 metros de comprimento. Aí vocês me perguntam, mas cabe lá dentro? Sim, porque elas ficam no fundo do mar. Então, por elas ficarem no fundo, o fundo do mar tem muito mais do que isso, 30 metros de comprimento. Então, elas podem chegar até 30 metros de comprimento e são usadas na alimentação, tanto de animais aquáticos, como do próprio ser humano. E é usada também na fabricação de cosméticos. Outro tipo de alga são as algas vermelhas. As algas vermelhas são do filo Rhodopta. Essas são as algas vermelhas. Aquela eu chamei de vermelha por conta da maré, mas o correto é chamar de dinoflagelado para não confundir, certo? Essas são as algas vermelhas que eu vou falar agora. As algas vermelhas são produtoras de agar, é por isso que elas são tão
importantes. As algas vermelhas produtoras de agar, para que serve esse agar que eu acabei de falar? Uma coisa que vocês vão lembrar é do sorvete. O agar, ele dá a consistência do sorvete. Além disso, ele é usado também em laboratório para testes em bactérias. Eles pegam esse agar, formam um meio perfeito para a multiplicação de outras bactérias de estudo. Então, é muito importante em laboratório. E em diversos outros produtos. Abram agora na página 33 da apostila de vocês. Na página 33, vamos falar um pouquinho dos protozoários agora. Será que assim como as algas, eles são importantes? Sim, eles são muito importantes porque alguns provocam doenças. E essas doenças podem levar seres humanos à morte, não só seres humanos, como animais, plantas e diversos outros seres vivos. Certo, esses protozoários, eles são encontrados em ambiente aquático, geralmente, ou no intestino de animais ou de seres humanos. Por que eles estão no intestino? Ou eles estão auxiliando na digestão, no caso de alguns protozoários que fazem o bem, ou eles estão parasitando e causando doença nesses intestinos. Por isso que eles são tão importantes, certo? Bom, como que eu caracterizo esses protozoários? Como eu separo eles em filo? De acordo com a forma que eles se movimentam. Por exemplo, o primeiro filo de protozoário que nós temos é o filo Sarcodina. Esse filo, ele tem os protozoários que estão dentro desse filo, eles têm pseudopodes, que são falsos pés. Isso quer dizer que eles se movimentam de uma forma muito peculiar. Quem está nesse filo? A ameba. Já ouviram falar de ameba? A ameba está dentro desse filo de pseudopodes. Como que a ameba, como que os seres que estão nesse filo se movimentam? Eles ampliam o seu citoplasma. Lembra da célula? A célula tem o citoplasma. Aquele citoplasma, eles vão movimentando para poder adquirir movimento e ir de um lugar para o outro. Por isso que chama de falsos pés. Não tem pés. Na verdade, é a movimentação desse citoplasma que é considerado falsos pés. Então, imagine uma célula. Essa célula vai movimentando o seu citoplasma para ir andando de um lugar para o outro. Esse movimento é rápido? Não. Esse movimento é lento. E ela usa esses pseudópodes também, além de andar, para capturar o alimento dela, certo? Abram agora na página 34. Na página 34, vamos falar de um outro filo de protozoário, que não se move daquela forma, ampliando o seu citoplasma, assim como a ameba. Esse filo é, observem o nome que é complicadinho também, Zoomastigofora. P-H-O-R-A acaba o nome, tá? Zoomastigofora. Esse filo, ele se desloca por flagelo. Lembra que eu falei? É semelhante a um rabinho. Quando eu falo de flagelo, eu gosto de lembrar do espermatozoide, porque o espermatozoide tem uma espécie de flagelo. Aquele flagelo vai batendo e faz o espermatozoide ir nadando pelo ambiente que ele precisa percorrer para chegar ao destino dele. No caso desses protozoários, eles também movimentam o seu flagelo até chegar onde eles precisam, tá? Então vai batendo o flagelo e vai se movimentando. Quem está nesse filo? Já ouviram falar da doença de Chagas? Aumenta muitas vezes o coração da pessoa? É causada por um protozoário que está nesse filo, que se movimenta por flagelo. No livro de vocês tem um desenho desse protozoário, inclusive. Esse protozoário chama Trypanosoma cruzi e ele causa doença de Chagas. Então, a pessoa no qual esse protozoário parasita
pega a doença de Chagas. Então é um parasita, tá? Aí um outro filo também é o filo Sporozoa. É um outro tipo de protozoário. Esse filo não tem estrutura de locomoção. Ele não amplia seu citoplasma, como as amebas do filo Sarcodina, e também não tem flagelo. Então ele não tem estrutura de locomoção. Também é um parasita. A mãe ou o pai de vocês, ou vocês mesmos, já devem ter ouvido o nome toxoplasmose. É o nome de uma doença causada por um protozoário que está nesse filo Sporozoa, certo? Eu quero agora que vocês anotem aí no caderninho de vocês, que eu quero que vocês leiam a respeito de protozoários e saúde humana. É um pequeno textinho, mas é bem pequenininho, que está na página 34. Então anotem aí, ler protozoários e saúde humana, página 34. E coloquem aí no caderno de vocês, responder questões da página 35 e 36. Então leiam o textinho da página 34, que diz como título Protozoários e Saúde Humana, e respondam as questões da página 35 e 36, certo? Agora, abram na página 39. Na página 39, vamos falar de um outro grupo, que são os grupos de fungos. Lembra sobre o trabalho que vocês fizeram? São componentes desse grupo de fungos. Vamos falar um pouquinho quem está nesse grupo. Como o próprio nome já diz, são fungos. Primeiro grupinho que está aí dentro de fungos, levedo, que são as leveduras. Lembra onde estão leveduras? Que eu falei no primeiro vídeo. Leveduras estão no fermento. Então, o fermento que usamos para o bolo crescer, para o pão crescer, são fungos que estão dentro desse grupinho de levedo. Tem um outro grupinho também de fungos que são Penicillium. Esse nome é familiar para vocês? Talvez vocês se lembrem de um remédio chamado penicilina, que é um antibiótico. Pois é, esse antibiótico, para fabricar esse antibiótico, é utilizado esse tipo de fungo, do grupo Penicillium, que é por isso que ele é muito importante. Outro grupinho de fungo, mofo preto. Esse grupinho de fungo, a função deles é fazer a decomposição, como muitos fungos fazem. Lembra que nós aprendemos cadeia alimentar? No final da cadeia alimentar, tem os decompositores, ou seja, fungos. O mofo preto faz a decomposição de frutas, certo? Temos também fungos venenosos, que são fungos que, se um animal ou o ser humano se alimentar dele, ele libera veneno. E temos também fungos parasitas, que são esses exemplos que eu acabei de dar para vocês. O Trypanosoma cruzi, que causa chagas, que se movimenta por flagelo. O protozoário, que é capaz de dar toxoplasmose. E as amebas, que dá uma doença chamada amebíase, que se aprende também no 6º ano. Quero que vocês anotem aí agora, para responder as questões. Anotem, não esqueçam. Responder as questões da página 40, 41 e 42. Não esqueçam de anotar. Continuando, abram na página 43 da apostila de vocês. Na página 43, vamos falar um pouquinho de vírus. Vírus também é causador de muitas doenças. Isso com certeza vocês já sabem. Vamos falar um pouquinho sobre esses vírus. Esses vírus têm uma característica muito peculiar. A característica dele simplesmente é não ser formado por célula. Lembram que nós aprendemos na aula passada o que é necessário para ter vida? Para ter vida é necessário ser formado por célula. Certo? Então, se os vírus não têm célula, eles não são seres vivos? Aí que está o debate.
os cientistas até hoje tentam, eles brigam, na verdade, eles discutem sobre essa questão. Se ele é ser vivo ou se o vírus não é ser vivo, porque ele não tem célula. Ele só consegue, dentro do corpo de um ser vivo, depois que ele está dentro do corpo de um ser vivo, aí sim ele se reproduz, ele faz tudo o que ele necessita fazer. Fora do corpo de um ser vivo, ele não tem célula. Apenas dentro do corpo de um ser vivo que ele pega a célula desse ser vivo para trabalhar para ele. Ele mesmo não tem, ele pega, ele como se roubasse a célula de um outro ser vivo e faz trabalhar para ele. Então ele é ser vivo, ele não é ser vivo, porque ele não tem célula. Os cientistas até hoje estão nesse debate. Alguns afirmam que ele é ser vivo, sim, porque dentro de célula de ser vivo ele vive. Outros afirmam que não, se ele não é formado por célula. Então, não cabe a nós, né? Cada um defende uma ideia, tá? Mas o que interessa para nós saber é que existe vírus que é capaz de entrar dentro de célula de bactéria. Então, vocês pensaram que os vírus eram capazes de gerar doenças apenas a seres humanos? Não. Existe vírus que gera doença em planta, existe vírus que gera doença em animal, em ser humano, e existe vírus que gera doença em bactéria, imagina? Chama bacteriófagos, certo? Então é muito importante vocês saberem disso. No livro de vocês tem um desenho de um bacteriófago, tá? Temos também outros tipos de vírus que são capsulados. O que são vírus capsulados? Existem vírus capsulados que geram doenças em ser humano, geram doenças em animais. Existem diversos vírus capsulados. A característica desses vírus capsulados principal é que eles têm uma cápsula protetora em volta deles. O vírus que gera a doença do momento, coronavírus, é capsulado. O vírus da gripe, que dá gripe, é capsulado. Vírus da herpes é capsulado. Já viram pessoas com herpes? Então elas estão com esse vírus, capsulados. Uma característica importante desse vírus capsulado é que o álcool em gel 70 graus, tem que ser o 70, vou explicar por que tem que ser o 70, é capaz de matar esse vírus. Por que que tem que ser o 70 graus? Justamente porque o álcool em gel 70 graus, ele tem 70% de álcool e 30% de água. Esses 30% de água é capaz de fazer o vírus se abrir para absorver essa água e junto com a água entra o álcool, que mata o vírus. Se o álcool for 90% ou 100%, o vírus não é bobo, ele não abre a cápsula. Ele só abre se tiver esses 30% de água, porque ele quer absorver a água. E junto vai entrar o álcool. Então, do contrário, ele não abre a cápsula dele. Então, se ele não abrir a cápsula dele, o álcool não mata esse vírus. Por isso que ele é muito importante. Um outro tipo de vírus importante é o vírus que gera a AIDS. Já ouviram falar de pessoas com AIDS? Estão com esse vírus. Esse vírus ele é diferente porque ele ataca célula de defesa. Então, quem é responsável por proteger os seres vivos? Justamente essas células de defesa. Então imagina, você tem uma célula de defesa, você tem um vírus dentro do seu corpo. O que a célula de defesa faz? Ela vê que o vírus está lá, ela engloba o vírus e destrói o vírus. No caso do vírus da AIDS, ele vai atacar justamente essa célula de defesa e vai fazer essa célula de defesa trabalhar para ele. Então a célula de defesa, em vez de fabricar mais células de defesa para te proteger, vai fabricar mais vírus. Então, se você não tem mais células de defesa, quem vai te proteger? A pessoa fica sem proteção. Por isso que o vírus que causa a AIDS
É por isso que a pessoa fica tão debilitada. Uma gripe faz mal para ela, qualquer coisa, porque ela está sem célula de defesa. Ou se tem, está em uma quantidade muito baixa. Então, essa célula de defesa dela está fabricando vírus. Então, a pessoa não tem célula de defesa para matar esse vírus. Então, isso é muito importante. Já tinha falado um pouquinho de AIDS para vocês também na sala de aula. Certo? Então, eu quero que vocês anotem aí. Responder as questões da página 44, 45, 46 e 47. Não esqueçam, página 44, 45, 46 e 47. Não esqueçam de fazer essas atividades. Abram agora na página 49 da apostila de vocês. Por que eu falei para abrir na página 49? Porque tem questões para vocês responderem também. Escrevam aí então, responder as questões da página 49. Agora abram na página 50. Página 50, vamos falar um pouquinho sobre organismo vegetal, sobre plantas então. Então vamos falar desse grupo, plantas agora. Somente plantas. Esses organismos, plantas, eles são muito importantes. Eles estão aí há muitos e muitos anos. Se eles estão no planeta há tantos anos, porque eles foram evoluindo com o tempo. Eles foram adquirindo características que eles não tinham antes, que possibilitaram que eles permanecessem até hoje vivos. Diferente de outros seres vivos que foram extintos. Certo? As plantas são muito importantes. É possível fazer remédio com planta, chá com planta. É possível pegar planta de alimento para nós, para os seres vivos. Então, eles são muito importantes. As plantas têm uma característica peculiar, que é, assim como algas, também fazem fotossíntese. As plantas, lembra que eu falei quando eu estava falando de algas? As plantas vieram de seres semelhantes a algas verdes. Só que as plantas que se tinham antes, elas eram muito diferentes das plantas que nós conhecemos hoje. Eu vou explicar para vocês um pouquinho, tá? Sobre elas. Quais são os componentes que possibilitam a planta ter vida? Vamos falar um pouquinho desses componentes. Vocês sabem muito bem que a planta tem raiz, caule e folha. Raiz, caule e folha são componentes extremamente importantes, pois eles fazem com que a planta consiga fabricar o seu próprio alimento, consiga se manter fixada ao solo, consiga viver, consiga absorver água. Então, tudo que a planta precisa, consiga respirar, então, consiga transportar nutrientes. Então, tudo que a planta precisa, a raiz, caule e folha fazem. Além de raiz, caule e folha, existem umas outras coisas também que eu vou explicar, tá? O que a raiz faz? A raiz é a porção subterrânea, fica geralmente embaixo da terra. Por que eu falei geralmente? Porque existem plantas que têm raízes aéreas, que ficam fora da terra, mas a grande maioria, a raiz fica sempre dentro da terra. E a raiz fixa a planta ao solo, ela prende a planta ali ao solo. Tanto é que pode vir vento, pode vir enxurrada, muitas vezes a planta continua fixada, tá? Lógico que a raiz não, dependendo do impacto, pode se romper, mas ela tem essa função de fixar, de deixar a planta ali grudadinha, fixada ao solo. E ela absorve água para a planta. Então, da onde que vem essa água que a planta usa para sobreviver, para fazer fotossíntese? Onde que vem essa água? Vem da raiz, a raiz absorve essa água. Algumas pesquisas mostraram que algumas plantas conseguem absorver, na ausência da raiz, conseguem absorver pela folha. Isso está em estudo ainda. Mas, ao que a gente sabe hoje, a planta absorve pela raiz, tá? Conforme esses estudos forem saindo,
Alguns estudos já estão saindo, eu vou passando para vocês a respeito desses estudos, que algumas plantas conseguem, para ajudar a raiz a absorver em ambientes secos, ambientes que não chove, consegue absorver pela folha, tá? Mas, por hora, fixem nisso, que por onde ela absorve? Pela raiz. A planta absorve água e sais minerais, não é só água e sais minerais pela raiz. Bom, existe 2 tipos de raiz. Talvez vocês conheçam, talvez a mãe e o pai de vocês conheçam, principalmente se eles trabalharem com plantas, tá? Se forem agricultores. Existem 2 tipos. Vou mostrar para vocês. Como vocês estão vendo aqui, eu fiz um desenho bem simples, bem mais simples do que está no livro de vocês. No livro de vocês também tem um desenho de uma raiz axial, na página 50, tá? Também tem um desenho de uma raiz axial. São 2 tipos. Um chama raiz axial e o outro raiz fasciculada. A raiz axial, ela tem essa característica de ter um eixo principal. Vocês estão vendo uma raiz aqui, esse eixo principal. Desse eixo principal saem raízes ao lado, raízes secundárias. Essa raiz, que tem um eixo principal, essa daqui, essa, que tem um eixo principal e saem raízes secundárias, chama raiz axial. Que planta tem uma raiz desse tipo? Por exemplo, laranjeira. Por exemplo, mangueira. Então, árvores de laranja